paz do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Quero aqui desejar a paz do Senhor a todos meus amados e queridos irmãos em Cristo, aos meus filhos, a todos meus familiares, a todos ali em Ermelino, Matarazzo, São Paulo, setor 31, pastor José Roberto e seus obreiros, Ministério de São Miguel Paulista, nosso pastor Leônidas do Nascimento, mais a sua comitiva com o pastor Magalhães, pastor Arthur. E também aqui em Ailândia, vamos continuar orando pelo nosso pastor presidente aqui na Paraíba, pastor José Carlos de Lima. É muito carente das nossas orações, que Deus dê sempre graça, saúde a ele. E os trabalhos a qual estão nas suas mãos, para que ele possa continuar executando segundo a vontade de Deus. Nosso pastor Rosildo, aqui em Ailândia, recém-chegado aqui para pastorear o município de Ailândia, que Deus abençoe também grandemente e que Deus dê sabedoria e graça para que ele possa aqui também fazer a obra como fez ali em Patos. Quero também aqui ao dirigente em Subaúma, Marcos Antônio, fica aqui meus agradecimentos, que Deus também abençoe grandemente a direção do seu trabalho em Subaúma. Quero nesta manhã, mais uma vez, falar a palavra de Deus. Hoje é um assunto até meio problemático, né? Eu acho que não é todos que gostam de falar, às vezes, nesses assuntos, mas a palavra de Deus, ela não é só uma palavra evangelística ou missionária, mas a palavra de Deus, além dela atingir as almas, mas também precisa ter o alimento para elas, para o rebanho, para o rebanho não se contaminar, assim como foi lá quando os profetas tentaram aumentar mais, e depois quando foram fazer uma refeição, viram que tinha morte na panela. Então é necessário que nós possamos. Deus tem aqueles que vão ganhar almas, aqueles que evangelizam, mas tem aqueles que é retaguarda, que fica cuidando, pastoreando. Então eu dou glórias a Deus por isso. A gente tem que saber entender, não pode nunca levar por um outro lado. Eu estou aqui observando que tem um pássaro, que ele entra aqui dentro de casa, entra, sai, tem liberdade. Assim como nós também, Cristo nos chamou para a liberdade. E se verdadeiramente o homem, ou verdadeiramente o Senhor, ou Cristo Jesus, verdadeiramente, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero aqui ler o texto de Êxodo, que significa a saída, no capítulo 32, e quero deixar um tema que é costume meu. Eu acho que fica bem ter um título, porque fica fácil de memorizar. Aprendi assim nos celeiros dos homens de Deus, os que estão à frente sempre do rebanho, e eu estou tentando colocar em prática.
o lugar da idolatria. Eu vou ler 5 versículos aí iniciais desse capítulo de número 32 do Êxodo, mas nós vamos aí abordando os versículos até o final aí desse texto. Êxodo de 1 ao 35, o capítulo todo, né? Vamos ver o que é que nós possamos extrair daí e falar sobre a idolatria, né? O lugar da idolatria. É para estar no lugar da idolatria? É para fazer uso da idolatria? 2 segundinhos para mim pegar aqui. É só um apoio para melhor manusear a Bíblia. Pronto, agora ficou, como diz o mineiro, ficou de bom tamanho. Meus ouvintes aí que estão online nesse momento, a paz do Senhor seja convosco. Capítulo 1. O nome Arão, que vai ser falado aqui, significado do nome de Arão em hebraico, que os judeus tinham o costume de dar o nome com significado, porque de acordo se eles serviam a Deus como Senhor único das suas vidas, mas quando eles entregavam a idolatria, e quando nasciam os filhos na época que estavam servindo a idolatria, colocava nome dos deuses pagãos. E o lugar aqui da idolatria é que nós vamos abordar aqui quando o sacerdote, aquele líder que estava, ficou encarregado, vamos dizer aí, o segundo, ficou encarregado de cuidar. E como que é que ele fez? Amém? Aqui o texto bíblico diz o bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque enquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, né, não sabemos o que lhe sucedera. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas suas orelhas de suas vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e as trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: eles são seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa do Senhor. Eu vou me parar aqui nessa leitura, né, para a gente abordar aí
Me ajude aí, mande seu comentário, dê um joinha, se inscreva aí no meu canal do YouTube, Ildefonso Marques. Acompanhe-me aí em cada palestra a qual estamos aí, segundo a vontade de Deus, realizando. É também um meio evangelístico para ministrar a palavra. E estamos fazendo uso por meios de comunicação digital. Não só digital, mas também aqui, em qualquer lugar, estamos prontos para falar a palavra de Deus com ousadia. Porque uma porta foi aberta. E disse o Senhor Jesus, né? A porta que ele abre, ninguém fecha. E eu estou fazendo como Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, assim vos entreguei. Eu estou só entregando o que eu recebi do Senhor. Se eu morrer, vai ficar aí. Então, enquanto eu tenho vida, vou entregar-lhe a palavra. Veja bem, quero compartilhar aqui convosco, porque o que é um ídolo? Porque aqui é o lugar da idolatria. Pelo texto a qual fomos lendo, diz aí que o povo viu que Moisés tardava do monte Sinai, que ele subiu ali para ter um contato melhor com Deus, uma comunhão mais íntima, falar com Deus, que é necessário que todos nós tenhamos e fazemos segundo Moisés estava fazendo. Mas aqui o povo ficou na retaguarda e Arão ficou responsável pelo povo. Ficou como o cabeça. E diz o texto aqui que o povo começou já a murmurar e falar, esse Moisés que nos tirou do Egito, nós nem sabemos agora o que é que sucedeu a ele, se ele está vivo, se ele está morto, e nós vamos ficar aqui esperando ele? Começaram a arengar com Arão. Então, o que é um ídolo? O ídolo é o que adoramos, ou objeto, ou pessoa. O ídolo é aquilo que ocupa o objetivo, o objeto de valor no nosso coração. Ele está acima de tudo. O zelo dele por aquilo é capaz até de brigar, é capaz de arengar, e olhe lá, hein? É capaz de matar, por causa daquilo que está como ídolo no seu coração. Então vejamos bem, tem pessoas que passam até do extremo com aquilo a qual ele se apega. E o mundo tem oferecido ídolos de todo tipo. Outrora, enquanto se falava a palavra e era falada mais em latim, o acesso à palavra era mais o Vaticano e a todos que faziam parte do Vaticano, assim como o Papa, como os bispos e padres. E o acesso ficava difícil para o povo. Mas escute bem. Antigamente, o povo protestava sobre imagens e criticava muito a igreja
uma das primitivas, a Igreja Católica Apostólica Romana, antes de ter o Vaticano, antes de ter ali cedido uma área na época do imperador Constantino, a qual ali se reuniram no Conselho de Nicéia para ali ceder uma área para se fazer ali onde hoje é o Vaticano. Mas escute bem, a igreja depois de Cristo tinha a Igreja Católica Apostólica Romana, uma no Oriente e uma no Ocidente. E uma delas foi estabelecida cheia de imagens de escultura. Já a outra tinha mais quadros com imagens, mas não deixou de ser imagens e ídolos, onde as pessoas se apegavam a esses ídolos, e muitos deles pagãos, e qual muitos ainda nos dias de hoje têm se deixado levar por ídolos pagãos, têm se apegado a todo tipo de coisa que não deixa de não ser um ídolo. Mas tudo bem, esse texto é meio longo e não posso vacilar com o tempo. 1 hora é até suficiente, mas se passar não tem como. E quem aguenta ficar ouvindo alguém falar 1 hora? Hoje as pessoas não têm mais. Lá, quando o povo estava voltando do cativeiro, quando o escriba Esdras começou a ler o livro diante do povo, o povo ficou uma manhã todinha para ouvir tudo que o Senhor tinha para falar pela boca do escriba Esdras, da parte de Deus. E o povo, quando viu Esdras ler o livro, o Pentateuco, que não tinha Bíblia naquela época, ainda não estava formada os 66 livros, ainda a Septuaginta, os quais escreveram e passou no canon como livros inspirados por Deus. Aí, lá naquela época, quando leu o livro, os escritos, os feitos, aí veja bem, o povo chorou, o povo se alegrou. E o povo tinha prazer de ouvir a palavra de Deus. E nos nossos dias, em muitos cultos que se diz que vão adorar a Deus, leem livros, os cultos, as letras dos hinos, não é para a glória, para a honra do nosso Deus, muitos deles, não vou generalizar todos. A letra muitas das vezes é mais para o homem e não para Deus. E vivemos uma época que a plataforma do anticristo, para ele se manifestar, já está pronta. E o perigo agora está na minha e na tua adoração para quem que é. Se estamos sendo idólatra e adorando outro ídolo,
outro Deus, que às vezes as pessoas querem ver uma coisa aos seus olhos, o ídolo ali, ou um Deus. Mas Jesus disse que o reino dos céus é espiritual. E hoje cremos pela fé em Cristo Jesus. Mas entenda bem, vamos voltar lá. Aqui o texto narra um líder ausente aí no versículo 1. Um líder ausente e causou algo muito imprudente. A palavra de Deus diz, olha o que a palavra de Deus diz. Eu quero ler aqui Salmo de número 95. Vamos, me acompanhe aí quem está. Salmo 95, verso de número 6, diz assim: Vinde e adoremos e prostramo-nos, ajoelhamo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como lá em Meriba, como no dia da tentação lá no deserto, porque eles estavam caminhando aqui, o povo hebreu, na direção de Moisés e do seu irmão Araão. Ele estava conduzindo o povo pelo deserto. Mas escute bem, João, a epístola de João narra que Jesus disse assim: Eis que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí eu faço uma pergunta. Durante 24 horas do dia, o teu tempo, a tua atitudes, qual é o tempo de adoração que você tem dado a Deus? É quando você fala que vai para a igreja? E lá, o tempo que tem ali de 2 horas, você se dedica mesmo a essas 2 horas também ao Senhor? Porque às vezes, nessas 2 horas, você está desligado também. Mas não vem o caso. Mas vamos ver aqui, olha, eu quero compartilhar aí 2 Pedro. Lá, vamos ver o que é que Pedro aprendeu da parte do Senhor. E aqui, na sua epístola, ele escreve assim. Olha bem, 2 Pedro, se não me falha a memória, estou folheando a Bíblia. Tenha paciência comigo, que nós chegamos lá. Veja bem. O texto narra que Moisés demorava e o povo ficou preocupado. E a palavra de Deus para nós, ela diz assim, capítulo 3, verso 9, diz assim: Se o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Se tardar, espera. Ou ficamos apoiados dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Então escute bem, um líder ausente, como se comporta o povo? Quando o líder está ausente, como é que se comporta o povo? Diz o ditado aí popular,
Eu às vezes gosto de citar algum ditado popular, porque também tem muitos que têm entendimento para a coisa, né? Que quando o dono da casa não está, os ratos andam até pelas panelas. O dono da casa não está, então vai ter quem vai aproveitar a ocasião. E aqui não foi diferente não, Moisés não estava presente, o povo prensou Arão, o comandante na direção de Deus estava lá falando com o mestre para trazer-lhes ensinamentos da parte de Deus. Mas o líder ausente, como agora se comporta o povo? Quando eu olho aqui Jesus dizendo aqui em Lucas, capítulo 12, verso 40, 12, verso 45, diz assim: Bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, nenhuma hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhes dirá da sua parte, e dará a sua parte aos infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Foi Jesus que disse. Para quem aí não sabe esperar o seu Senhor. Mas tudo bem. O irmão Ildefonso, um líder ausente. O profeta Abacuque também ele falou, né? Se tardar, espera. Aí ele disse assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no seu nome, no Deus da minha salvação. Porque no capítulo 2, ele diz assim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. Porque aqui, veja bem, se tardar, espera. Ainda que, olha, está tudo desabando, mas espera se tardar. Então, olhe bem, como o povo se comporta, né? Aí, adorar a imagem é trocar a glória de Deus por uma figura. Adorar imagens ficar preso em determinadas coisas hoje e quando vinha aí o que está para vir,
G5. Se preparem. Te prepara, ó Israel. Te prepara. Salmo de número 106, o verso de número 19, 20 e 21, diz assim: Fizeram bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi como erva. Esqueceram-se de Deus, do seu Salvador, que fizeram grandes coisas no Egito. Deus já tinha feito grandes coisas no Egito. E depois, quando saíram do Egito, Deus também, olha, sinais e maravilhas. Deus providenciou alimento, providenciou água, amparou diante do calor do dia com uma nuvem. E durante a noite, para caminhar com uma nuvem de fogo. Deus fez tudo para o seu povo. Mas mesmo assim, a desobediência, a rebeldia, a facilidade de trocar Deus por qualquer coisa, é grande hoje também nos nossos dias. Então nós vemos aí que adorar uma imagem é trocar a glória de uma figura como eles fizeram. Eles desviaram de Deus, ao ponto que quando, lá em Atos dos Apóstolos, quando ali Estevão estava sendo pedrejado, porque ele pregava a verdade. Ele falou a verdade para o povo, os judeus. Que falar a verdade, dizem um ditado popular, que a verdade dói. Mas ela dói, faz a ferida, mas ele cura a ferida. Ela dói para não matar. Mas escute bem, Estevão, ele olha e começa a narrar aqui no capítulo, do verso 38, ele começa a falar até o 41, dizendo assim: Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, a qual recebeu a palavra de vida para nos dar-las, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram, e em seus corações se tornaram ao Egito, e dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ele narrando, isso é, depois de tudo que passou, Estevão agora, o diácono da igreja, começa a falar para o povo judeu. E ele fala: E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Aí ele começa a narrar. E quando ele começa a narrar que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, olha, foi o suficiente. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E Paulo, na carta aos Coríntios, ele ensina, e está na palavra, que nós somos hoje, nós somos o templo da habitação de Deus. E dentro desse templo não pode
ter dois ídolos. Ou vai adorar um e aborrecer outro. Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Disse Jesus, não se pode adorar a Deus e adorar a Mamon. Não. Você tem que tomar decisão da sua escolha. Se vai adorar os deuses, os ídolos, ou ao Deus único e criador de todas as coisas. É você que decide. Aí, o diácono disse assim, e quando nós olhamos aí no capítulo de número 5, segundo escreveu o evangelista João, aí no capítulo de número 5, o verso de número 21, diz assim, pois assim como o Pai ressuscitou-os dos mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele a quem o quer. Quer dizer, se Deus ressuscitou a seu Filho no terceiro dia, e o seu Filho agora ele ressuscita quem ele quer, a qual eu sou um deles. E desejo cada vez mais ter vida com Cristo. Ele quer te ressuscitar na manhã deste dia. Ele quer te dar nova vida. Ele quer te libertar desse cativeiro de ídolos que te escraviza. Mas ele quer te dar liberdade no Espírito Santo. Escute bem. Tinha um mandamento e foi desprezado. A aliança foi quebrada. A aliança foi quebrada. Tinha um mandamento para ser cumprido. E quando nós observamos o mandamento a qual tinha sido dado para o povo, bem antes, o povo sabia. O povo sabia, mas desobedeceu. Foi rebelde e murmurador. Aí quando nós vemos aí, diz o texto em Êxodo, capítulo de número 20, então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura nenhuma, alguma semelhança do que há em cima nos céus, ou em cima ou debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e não te encurvarás a elas, e nem as servirás. Porque eu, o Senhor Deus, sou o teu Deus zeloso, que visita a maldade dos teus pais nos filhos, até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus visita. O povo sabia que não era para fazer, mas devido ver lá no Egito, diante de Faraó, diante dos egípcios, e diante da jornada que começou a caminhar e passar pelas terras dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, dos filisteus e de todas essas outras nações, foram vendo os deuses deles. Voltando lá, depois, na época de Constantino, porque primeiramente o povo foi levado para o cativeiro por desobediência. Foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor.
Veio os medo-persas e depois dominou a Babilônia. E tinha os deuses na Babilônia, tinha os deuses da Mesopotâmia já na época de Abraão, na época do pai de Abraão. E depois que o povo cativo ali, nas mãos de Dario, aí veio Alexandre o Grande e derrotou os medo-persas, a Grécia. E tinha os deuses também da Grécia. Aí a Grécia foi dominada por Roma. Aí veio os imperadores romanos, com todo também os seus deuses. E quando me chega agora o imperador Constantino, ele começa agora a se apegar com as coisas do Criador e estabelece normas diante do povo, mas ele coloca todos os deuses de todas essas gerações que tinha passado também para adorar. Ele tentou reformar ali a adoração, mas também carregada de ídolos. E não foi bom. Então observe, tinha um mandamento e foi desprezado. Olha bem, escute bem. Se tardar, espera. Como eu já li aqui em Abacuque, profeta Abacuque, vou ler de novo o que o profeta Abacuque, aqui no capítulo de número 2, eu vou ler de novo, porque eu li o primeiro versículo, agora eu vou ler o 2 e o 3. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve aí a visão, Abacuque, e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Por que sobre as tábuas? Porque a escrita ainda na época não é como hoje, não. A escrita na época de Moisés tinha muita coisa que era escrita na pedra. De lá para cá veio aperfeiçoando a escrita. Já no tempo de Paulo era os couros de animais, os pergaminhos, que era escrito em pergaminhos. Por quê? Imagine carregar mandamento escrito em pedra. Era um peso. E carregar escrita em pergaminho, em couro, também, olha o volume. Até que depois veio o papel para ser escrito com as folhas de uma flor prensada. Aí começou a ser escrita e a escrita ainda era com a pena. Era com a pena. Agora veja bem, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Certamente virá e não tardará. Então, meu amado, o povo ali não quis esperar. E tem uma palavra em Provérbios, capítulo de número 29, versos 18, que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe,
Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Moisés não estava para falar para o povo das grandezas de Deus, estava ausente, e não tendo profecia, o povo se corrompe. E onde não tem a palavra pregada com um tempo suficiente, com esclarecimento e direção do Espírito Santo, o povo se corrompe. Você pode ir para determinadas denominações, mas se não tiver a palavra da verdade, e se não falar quem é a palavra, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo, a palavra, Jesus Cristo. Se não tiver, aí é a fonte, é o tema da palavra de Deus, é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, é necessário um auxiliar, que era o sacerdote, mas ter um auxiliar nas condições que Arão demonstrou, um sacerdote carnal, era melhor não ter. Um sacerdote carnal, irmão Ildefonso. Veja bem, vamos botar lá no texto. Êxodo, diz aqui a palavra de Deus. Aí quero pegar aqui o verso de número... Deixa eu ver se é o 21. Verso de número 21 do capítulo 32 diz assim: E Moisés disse a Arão: Que tem feito a este povo, que sobre ele trouxe tamanho pecado? Então disse Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado para o mal. E eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que te sucedeu. E esse homem que nos tirou da terra do Egito, a qual é tu? Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque e demo-lo e fazemo-lo no fogo. E saiu agora esse bezerro aí. Nasceu. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, senão... Quem é do Senhor? Venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes assim: diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. Meu Deus, que sentença do pecado. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos pecaram
destituídos estão da glória de Deus, disse Paulo na carta aos Romanos. Mas agora aqui, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Não precisou, se tivesse aquela época coronavírus, olha o que o pecado causa. Então, um auxiliar sacerdote carnal. Arão ficou com a responsabilidade de conduzir o povo, por ter experiência como Moisés. Arão, seu irmão, ele foi colocado da parte de Deus como porta-voz, quando Moisés falou para Deus que ele não sabia, não tinha oratória para falar. Olhe bem que aqui, como Deus se expressou para Moisés, ele fala assim, olha, eu, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em teu coração. Então Deus indicou também a Arão para falar da parte de Moisés, e de Moisés ele estava transmitindo aquilo que ele recebeu de Deus. Porque Deus falou para Moisés, vai, pois agora que eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Aí ele recuou. Então veja bem, ele era porta-voz, Arão. Após ter feito o bezerro, Arão coloca a culpa agora no povo. Que foi o versículo 21 e 22 a qual eu li. Ele agora coloca a culpa no povo. Fez a mesma coisa que Adão. A mulher que tu me deste aí, falou que eu podia comer da árvore. Pecou. Olha bem, e Moisés disse a Arão, que te tem feito a este povo, que sobre ele trouxe tamanho pecado. Não é fácil. Arão afastou Olha, Arão só faltou, no momento ali que Moisés tardava, Arão, só faltou uma coisa para Arão. O que foi, irmão Ildefonso? O apelo do povo. Só faltou o apelo do povo. Quando o povo apelou, faze-nos deuses. Só faltou o apelo. Aí ele correu e foi e fez. Aceitou a ordem. Um povo corrompido. Diz o texto aí, versos 6 e 7. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram o holocausto ao ídolo, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e beber, e depois levantaram-se a folgar.
Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque este povo que fizeste subir do Egito se tem se corrompido. Meu Deus. Aí o povo tinha desenfreado, tinha perdido, veja bem, o povo tinha perdido o controle, ficando descontrolado pelas paixões carnais, começou a beber, afogar. É igual aqueles que perdem o caminho. Quando nós olhamos aí Provérbios, capítulo de número 14, nós vamos ver aí que Provérbio de número 14, o povo diz assim: há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E quando nós olhamos aí também em capítulo, aí, que foi o capítulo 29 também de Provérbios, né, que não havendo profecia o povo se corrompe, e muitos acham que todos caminhos, diz aí as pessoas, que todo caminho leva a Deus. Hare Krishna leva a Deus, Buda leva a Deus. Muitos que levantaram denominações com seus nomes aí. Buda, Maomé. Nenhum desses, eu te digo, nenhum deuses ressuscitou. Mas Jesus, segundo a palavra, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele se fez presente para os discípulos, para as pessoas, para a multidão, para mais de 500 pessoas. Todos viram que ele ressuscitou. E a qual Paulo, diante do rei Agripa, ei Paulo, o rei Agripa falando, ei Paulo, essas tu estudou demais, Paulo, tu ficou agora, bem agora com essas superstições, e dizendo de um tal Jesus defunto que tu prega. E Paulo afirmava, ele está vivo, ele ressuscitou, ele não é ídolo, ele é o Senhor e Salvador. Os outros são ídolos, não ressuscitaram e nem ossos têm mais. Tudo bem. O povo havia perdido o controle, igual quem está dentro de um carro sem volante e sem motorista. Ele está desgovernado. Assim o povo ficou desgovernado sem Deus, a qual morreu. Olha, viu lá quantos morreram por causa do pecado? Perderam o caminho. Olhe bem, o povo obstinado, teimoso, é um povo obstinado, teimoso, é o que quando Jeremias começou a falar também do povo de Israel, do povo de Judá, por isso foram levados. Tanto as 10 tribos de Israel foram levados para o cativeiro, como também as 2 tribos de Judá. Tudo por causa da idolatria, por não amar o próximo, que até por um par de sapato eles vendiam seus patriotas. Olha até que ponto chegou. Agora aqui esse povo obstinado e teimoso, aí que narra aqui o versículo 9, da passagem aí de... Vamos ver o versículo 9, diz assim, olha. E disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é um povo, quem falou foi Deus, é um povo obstinado.
Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. E aí eu farei dele. Deus ainda é muito bom, viu? Mas olhe bem, deixa eu ler aqui um versículo em Eclesiastes para nós ver que aqui. O capítulo 8 de Eclesiastes diz assim: não te apresses a sair da presença dele, nem te precipites em alguma coisa, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá o que faz? Aqui a palavra do rei, referente à palavra de Deus. Ela tem poder. Porque para todo o propósito há tempo e o modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. O mal do homem. Deixa eu ver se eu caminho um pouco mais. Vamos ver o que é que Isaías ele falou ali na época do cativeiro, o profeta Isaías. Vamos ver o que é que o profeta Isaías fala aqui no Isaías 48, diz assim, verso 4. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. A qual o profeta chega para o povo dizendo assim: ouve isto, ó casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saíste das águas de Judá, e que jurais pelo nome do Senhor, fazei menção de Deus, de Israel, mas não em verdade e nem em justiça. Não estavam praticando. Nem andava na verdade e nem andava em justiça. E quando nós vemos Jeremias, também, ele profetizou em uma época bem difícil. Deixa eu ver aqui se não me falha a memória. Capítulo de número 2, deixa eu ver se Jeremias tem algo para nos dizer. Da parte de Deus, veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da benevolência da tua mocidade e do amor dos teus despojórios, quando andava anos após mim no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era a santidade para o Senhor, e as suas primícias e a sua novidade. Todos os que devoraram eram tidos como culpado. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Aí ele começa a relatar e dizendo: meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o mandamento de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não têm água. Mas ele diz também aqui em algumas passagens
dizendo que o povo era de semblante duro, que não aceitava. O clamor do líder sobre a ira do Criador. Aí vem agora o clamor de Moisés sobre a ira do Criador. Quando Deus falou aqui que, olha, deixa comigo, usar o linguajar aqui do Nordeste, deixa comigo. Quando Deus falou aqui, olha, esse povo é obstinado, agora pois deixa-me que o meu furor se acenda contra eles. Quando Deus falou assim, aí porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Aí começa Moisés a interceder pelo povo. Lembra-te de Abraão, Isaque, de Israel, teus servos, as quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disse, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda essa terra que tenho dito, para que possuais a herança eterna. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que haveria de fazer a seu povo. Moisés clamou. O povo, ser o povo propriedade do Senhor, ele ter a proteção, o braço forte, ter as promessas. Ele relembrou Deus. Agora a disciplina severa não deixou de escapar da disciplina severa da parte de Deus. Porque toda a ação tem uma reação. Todo pecado tem um preço. Ainda que seja debaixo da misericórdia de Deus, mas plantou, vai semear. Escute bem, quando vamos olhar esse texto agora aí, a disciplina severa, olha a disciplina severa, o que é que aconteceu? E aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-a ao pé do monte. Moisés ficou irado. Ele vinha com as tábuas que Deus escrevera com o dedo. Deus entregou as tábuas a Moisés. Ele não esculpiu as pedras para Deus escrever as leis. Deus entregou na mão de Moisés as leis civis, as leis morais e as leis cerimoniais. 3 leis. Agora Moisés desce de lá e, quando viu aquele... É igual pegar hoje. As pessoas ficam bravas com determinadas pessoas rebeldes, desobedientes, murmuradores. Pegar a Bíblia e rasgar. Não vou mais ensinar nada para vocês, não. Aí Moisés faz isso, veja bem. Uma disciplina severa. Aí vai até o 35. Mesmo assim, Moisés se irou ali naquele momento, mas ele ainda usou de compaixão com o povo. Olha, uma atitude imparcial, né? Veja bem, uma atitude imparcial. Quando nós vemos no Êxodo capítulo 4, a maneira ali, Êxodo, vamos lá, 27, 4, 27. E disse também o Senhor a Arão, vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou, seu irmão, Moisés.
deu um beijo. Eu acho até bonito algumas famílias que traz e mostra esse relacionamento um com o outro, de se beijarem. Agora imagine estando com raiva, vai beijar? Quando Judas foi e junto com os soldados ali onde Jesus estava no jardim, ele não usou palavras. É isso aí que é Jesus aí, ó. Não. Mas ele foi até Jesus e beijou. Porque ele já havia dito para os soldados que aquele a quem ele beijasse era o Cristo. E o hábito das pessoas se beijarem, ainda em muitos outros países ainda tem isso. Mas beijar com beijo de traição é como cobra, como serpente mortífera. Agora, uma atitude imparcial. Lá no capítulo 4, verso 27, aqui Deus falou para ir ao encontro de Moisés, chegou lá, ele o beijou. E agora, depois que ele comete essa inflação junto com o povo, como fica? Quando nós olhamos aí o versículo aí, né? O verso de número 27, que os irmãos agora aí se beijam. Moisés não deixou Arão passar em branco diante do que ele fez agora aí, quando ele desce do monte. Não deixou passar. Hoje, em muitos casos, em muitas denominações, quando alguém de renome, alguém de mídia, comete uma infração diante das normas, estatutos, da lei, dos mandamentos de Deus, alguns passam a mão, principalmente se é um grau parentesco grande. Mas observe bem, Moisés não deixou passar em branco a Arão, seu irmão. Ainda que quando eles se encontraram, se beijavam, tinham um relacionamento, mas quando ele cometeu esse ato, aí veja bem, o versículo de número 21, aí, diz assim a palavra de Deus. E Moisés disse a Arão: que tem feito a esse povo? Olha só que tamanho pecado. Ele podia falar: ei Moisés, ei Arão, chega aqui. Oh, por que tu fez isso? Ó, vamos dar um jeitinho aí, vamos tentar agora ajeitar a coisa aí, né? Mas tu errou. Ele não deixou passar em branco, ele combateu. Então há problemas que existem e são conhecidos, mas nunca tratados. Agora, a atitude pessoal de Moisés aí no capítulo 30 ao 32, e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes. Grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou grande, fazendo para si deuses de ouro. Aí Moisés sobe para falar com Deus a respeito do pecado do povo.
Moisés fez o possível para a restauração de Israel até os nomes para não serem riscados do livro da vida. Que papel exemplar a atitude de Moisés diante dos seus irmãos, dos seus patriotas. Coisa que hoje eu fico vendo e ouvindo como se Jesus falasse ao meu ouvido, dizendo: os fariseus, os saduceus, eles fazem tudo para ganhar um prosélito, para trazer para a sinagoga, mas depois faz 2 vezes mais para os lançarem no inferno. Aqui Moisés, o povo pecou, mas aí ele vai lá e diz assim para Deus: agora, pois, perdoa o pecado, e não risque-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Moisés agora fala para Deus: olha, peço-te, não risque-me, peço-te que do teu livro que tenhas escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. A esse que pecar. Aí, veja bem, pediu para Deus não os destruir, mas não permitiu o pecado. Ele pediu para Deus não os destruir, mas não permitiu o pecado. Quando nós vemos aí, olha, o verso de número 27, 28 e 29, quando Deus aí... E disse o Senhor, assim diz o Senhor, a cada um põe a espada tal, e saia. E os filhos de Levi fizeram, e mataram 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isso para ele vos dar hoje a benção. Então, para sanar o pecado, teve que morrer alguns. E para sanar o meu pecado, o teu pecado, Jesus teve que morrer. Morte de cruz. Moisés não procurou fazer panelinha, ou quem estava ao seu lado. Ele não procurou, não. O verso 26 diz assim: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram todos os filhos de Levi. Ele não procurou fazer panelinha, não. Ele separar os seus prediletos. Não. Quem é do Senhor, que venha a mim. Corre comigo. Não fez panelinha escolhendo os seus melhores amigos. Então reuniu o povo ao seu redor. Teve atitude espiritual. A atitude espiritual foi para não riscar do nome do livro da vida. Moisés intercede, que significa intervir a favor de alguém. Esse intervir em favor de alguém, que é o nosso dever, segundo a carta aos Hebreus, epístola aos Hebreus, o verso de número 24 e 25 diz assim: a este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, Jesus. Porquanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, Jesus. Mas o pecado, as pessoas costumam dizer que não tem cura. Tem cura para quem peca. Pecou é se arrepender e se converter, mudar a direção do seu caminho, porque diz assim a palavra de Deus:
Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí, se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesta manhã, o teu pecado Jesus quer purificar. Se você ainda não tem o Salvador, aceite-o como único e suficiente Salvador da tua alma. E para que o teu nome venha a ser escrito no livro da vida. Amém? Fica aí esta palavra para meditação. Deus os abençoe. Shalom. Deus seja